Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar a ministração porque as igrejas não têm pregado sobre pecado. Amém? Glória a Deus. Eu peço desde já que você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo, amém? Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e comentem, queridos. Sinto falta dos seus comentários. Glória a Deus. Aleluias. Vai ser bem breve essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Pai, este vídeo, esta palavra, Pai, que cada palavra não venha a ser de mim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, repreendo toda ação maligna, todo espírito que não provém do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Oh, Harabaixaramanai, que os Teus anjos acampem ao meu redor, ó Pai, assim de cada pessoa que ouvirá esse áudio, Pai, esse vídeo, em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, nesses últimos dias, ó Pai, se converta, se arrependa, porque a Tua volta está muito próxima. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Queridos, é uma experiência que eu já tive também, que eu vou estar compartilhando com vocês, amém? Neste momento. Porque as igrejas, igrejas, amados, que me refiro são os templos, amém? Glória a Deus, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, por que as igrejas não têm pregado sobre pecado? Amém? Amados, primeira coisa que Jesus, quando Cristo começou o ministério dele, depois do batismo de João Batista, amém? Ele falou sobre o arrependimento. Arrependimento é uma das primeiras coisas que Cristo, uma das primeiras doutrinas que Cristo pregou, ensinou aos seus discípulos. Amém? E amados, quando estamos muito perto da volta de Cristo, quando estamos perto, amados, daquilo que está para acontecer, sobre tudo aquilo que tem se manifestado nos púlpitos, nas religiões, amém? Sobre a vida dos cristãos, temos sido perseguidos, temos sido atribulados, temos sido escórias da sociedade. Então, amados, para entendermos isso, temos que entender o contexto histórico. E qual é o contexto histórico? Que a igreja sempre esteve aliada ao Estado, sempre esteve aliada à política. Amém? A igreja que eu me refiro, amados, o templo. Então, sempre esteve aliada desde a Idade Média. Amém? Hoje vivemos vestígios, mas a política é aliada à igreja, amém? E Cristo, amados, ele trouxe um reino completamente diferente do que vivemos, amém? Amém. Glória a Deus. Perdão, queridos. Então, a religião, amados, ela é controladora. São as religiões e são as políticas criadas, amados, por poderes do Supremo, que regem as leis do mundo, são as alianças que eles fazem ali, amém? E Jesus, amados, não se prostrou perante Satanás. Satanás ofereceu os reinos do mundo a Cristo. Quais são os reinos do mundo? Política, amados. Não estou falando que ele não tem pessoas cristãs. Tem. Mas, amados, a maioria das nossas leis são feitas por quem está no poder. Amém? Então vamos nos atentar à palavra. Cristo não se prostrou, amado, perante as propostas de Satanás. E devemos fazer igual Cristo. Não devemos nos prostrar perante as propostas do inimigo. Amém? Então, por que as igrejas não têm pregado sobre pecado? Porque, queridos, o pecado, ele confronta. Amém? O pecado te faz indagar, te faz questionar e te faz, aleluias, sofrer pela graça, que é o evangelho exposto, a metanoia. Então, amados, quando recebemos uma pregação expositiva sobre pecado, somos confrontados, a abandonar,
a largar o pecado. Oh, Haramasharamanai. Então, amados, eu tenho sentido falta disso nos púlpitos. Amém? Porque, queridos, infelizmente, existem alianças. Não falo todas as igrejas, mas a maioria das igrejas tem aliança com a política, né? Templos gigantescos, né? Com as suas arquiteturas, os seus designs, amados, muito sofisticados, amém? Sendo que o nosso reino, o reino de Deus, não é daqui, amém? As características, amados, que nos diz a palavra, nós conhecemos em parte de como será o reino de Deus, que não é deste mundo, que não cogita para esse mundo. Eu quero falar uma das coisas que me fez confrontar sobre o meu pecado. Amém? Estarei expondo para vocês. E, amados, eu já fui confrontada na igreja, sim, no templo. Pessoas já me confrontaram falando que eu deveria pregar uma palavra diferente, mais maleável para os novos convertidos. Queridos, aleluias, Cristo não mediu na hora de falar com as pessoas. Arrependei-vos. Não tem meia palavra. Arrependei-vos, que é largar, abandonar o pecado. Vou explicar um pouco sobre pecado, amém? Livro de Romanos, capítulo 3, verso 20 e... glória a Deus, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos seus pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus. Glória a Deus, né, queridos? Aqui fala uma carta de Romanos, uma carta de Paulo à igreja de Roma. Amém? Queridos, é interessante que Roma foi que mais instituiu, amados. Aleluias. Leis duras. Amém? Roma, amados, muito se corrompeu. Podemos olhar na história da Idade Média. Glória a Deus. Então, amados, vamos aplicar na nossa vida. Amém? Todos nasceram em pecado. Como assim? Todos nasceram, amados, em pecado. Quem nasceu em pecado? Todo homem que nasceu de mulher, da descendência de Adão. Todos nós nascemos da descendência de Adão. E qual é a certeza disso? Que vamos morrer um dia, que Deus instituiu a nossa idade para no máximo 120 anos, que está lá no livro de Gênesis. Amém? Pois o salário do pecado é a morte. Então, queridos, todos pecaram. Mas como assim? Um bebê nem nasceu. Um bebê tem poucos dias, como ele nasceu? Amados, herdamos a natureza de Adão. Amém? Glória a Deus. Então, se nascemos em pecado, amados, tudo o que fizermos não pode pagar a nossa dívida para com Deus. Amém? Seja a sua bondade, seja a sua caridade, seja a sua, amados, complacência, seja a sua dignidade, nada do que você fizer pode te isentar daquilo que Deus é. Deus é justo e o pecado é a separação de Deus. Então, para entendermos pecado, temos que entender o que Cristo fez no madeiro. E eu acabei de falar, propiciação. O que é propiciação? É a visitação, amém? É a visitação pelo sangue. Deus, ele considera o único sacrifício que é Cristo no madeiro, amém? Que é a propiciação pelo sangue. Então, pelo sangue de Jesus, temos parte para com Deus. Mas devemos aceitar na nossa alma e no nosso coração essa aliança. Amém? Cristo é a propiciação, limpeza dos nossos pecados, a justificação perante Deus. Então, amados, o pecado, por exemplo,
já que o pecado, ele é herdado com a natureza, os frutos dele também vêm junto com a natureza. Por quê? Porque nascemos assim, nascemos destituídos da glória de Deus. É preciso que venhamos conhecer e prosseguir em conhecer a doutrina de Cristo. Eu estou falando, queridos, de uma doutrina essencial. A doutrina essencial, que é o quê? Do Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, juízo e justiça. Amém? Queridos, nenhuma religião, você pode pesquisar catolicismo, judaísmo, protestantismo, amém? Você pode pesquisar todas as religiões, somente a de Cristo, eu não falo de um templo, nada instituído por homem, somente de Cristo. Não estou falando também para você deixar de congregar, não, mas somente em Cristo você é salvo pela graça e não é por obras. Todas as religiões vai mandar você fazer alguma coisa, seja com o seu corpo, seja com a sua fala, não importa. Somente Cristo é uma obra salvífica lá da cruz. Então, amados, o pecado, nascemos em pecado. E se nascemos em pecado, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Amém? Então, todas as pessoas, elas pecam. Você pode perceber uma criança, ela tem uma criança de 2 aninhos, ela bate uma na outra, ela não tem aquela consciência formada, mas ela já, às vezes toma um brinquedo dela, ela já quer bater, porque isso é uma maldade quando isso é maduro, mas ela não entende, mas ela já faz atos, aleluias, ela já tem atitudes, amados, que é da natureza adâmica. Então, amados, o pecado é a própria separação de Deus para com os homens. Deus não tem parte com os homens. O homem, as ações dele, amados, não pode salvá-lo. As ações do homem sem o sacrifício de Cristo, porque quando Cristo olha para você, ele não olha para você, ele olha para Cristo em você. Quando você é conformado à imagem dele. Amém? Por isso, amados, que devemos pedir a justificação. Então, o que é a justificação? A justificação produzirá em você o abandono pelos pecados, o abandono, amados, pelas coisas do mundo. Por quê? Porque Satanás está repreendido pelo sangue de Jesus, ele cogita para a carne, ele trabalha para a carne, e nós nascemos em pecado. Então tudo que, amados, que a carne produz é infrutífero para Deus, a não ser que Cristo justifique as nossas obras. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o pecado está na nossa natureza. O crente sendo justificado, vamos para outra parte. O crente sendo justificado, ele deixa de pecar? Não, mas ele não vai continuar pecando, porque Cristo vai produzindo a justiça. Amados, a obra de Deus na cruz, a obra de uma pessoa justificada, ela é muito maior do que uma ressurreição. Porque é um estado, e Deus ele requer de nós a santificação dos nossos corpos, como mortificando os pecados. Amém? Pecados, amados, é tudo aquilo que nos faz separação de Deus. E o que faz nós sermos separados de Deus? O mundo. O mundo nos separa de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o amor pelo mundo, a luxúria, amados, a paixão pelas riquezas, a paixão pelo eu, a paixão pela conformidade de ter sempre o bem-estar sem visar o próximo, a falta de misericórdia. E Deus age com misericórdia, juízo e justiça na terra. Está no livro de Jeremias, capítulo 9, verso 23 ao 24. Amém? Então, amados, o pecado é indelicadeza pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus, pelo zelo das coisas do Senhor. Amém? É pecado. O pecado, amados, está no nosso corpo. Mas, amados, se alimentarmos mais espiritualmente, o nosso espírito vencerá.
Amém? Então eu vejo que nos templos não tem pregado sobre pecado. O pecado, amados, ele confronta a você abandonar, porque quando você entende que tudo que você pode fazer não pode alcançar a graça se não for por Jesus, amados. Quando você entende isso, oh, Sharamanai, nunca mais, amados, você quer continuar pecando. Você entende que o pecado é um crime contra Deus. O pecado é um crime espiritual contra o Senhor. Permanecer, vamos falar de permanência. Permanecer no pecado, amados, é rebeldia. Permanecer, um cristão, um crente, nascido de Deus, permanecer no pecado, amados, levará a perder a salvação. Amém? Você deve permanecer na santificação do seu corpo, da sua mente, porque você deve entender, devemos entender, que o nosso corpo não nos pertence, nem a nossa mente, mas ela é do Senhor. Por quê? Porque fomos comprados por um preço de sangue. Então, amados, você foi comprado por um preço. Você não é de si mesmo, você não se criou. O inimigo, amados, e esse sistema maligno coloca na mente das pessoas que você é de si mesmo e você deve fazer as suas regras, sendo que a palavra diz que não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por um preço. E você deve entender que não se deve fazer o que quer com o próprio corpo. O corpo não é para prostituição, não é para imoralidade. O corpo é para servir o outro. Até quando um homem e uma mulher se casam, amados, eles não servirão a si mesmos. Não, perdão, eles não servirão a eles mesmos, tá certo? Eles servirão um ao outro, amém? Por isso, amados, que permanecer no pecado de fornicação, amados, é contra a lei de Deus. Não casar é pecado. Persistir no pecado, amados, é rebeldia, é separação. Aquele que permanece no pecado, amados, não conheceu a Deus, porque só conhece a Deus pelo novo nascimento. E Cristo disse: ninguém herdará o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Amém? O pecado, amados, te faz, aleluias, se destruir aos poucos. O pecado destrói o seu corpo. O pecado destrói a sua mente. O pecado, o pecado, amados, corrompe o seu relacionamento com Deus. O pecado, amados, é morte. Não apenas quando morrermos. Porque um dia morreremos, amados, e as pessoas não têm sido levadas a pensar na morte, que elas vão morrer. Que não será bem-estar, que a caminhada, queridos, será sofrimento, que a caminhada, amados, será árdua, mas não com um peso nas suas costas. Ela será árdua porque o mundo vai te confrontar. Os religiosos me confrontam. As pessoas que se dizem cristãs me confrontam. Amém? O pecado, amados. Aleluias. Glória a Deus. O pecado, amados, te faz separar da misericórdia, do conhecimento de Deus. Então, amados, as igrejas não têm pregado sobre pecado. As igrejas estão cheias de pessoas que estão no homossexualismo, que estão na prostituição, que estão vivendo, amados, uma vida, aleluias, Espírito Santo, fale, uma vida, amados, de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Estão vivendo, amados, uma vida de adoração ao eu, de uma vida de novelas, uma vida de televisão, uma vida de shows, uma vida, não pode ser uma cerveja, vai ser um vinho. Estão assim, amados. Amém? E os religiosos dizem: não julgueis, aqueles que não conheceram a palavra, Deus em espírito é verdade, experiência, não julgueis. Então, amados, o inimigo, ele usa a palavra
de Deus para falar: não julgueis para não ser julgado. Amados, entenda o Espírito de Deus e o espírito do erro. Peça a Deus para você discernir. Quando você está em pecado, você não consegue discernir o espírito que provém de Deus, o espírito que é do mundo, das doutrinas satânicas. E as igrejas, amados, as igrejas, eu não digo só igreja evangélica, mas outras denominações, amados, que se intitulam cristãs, então estão cheias, amados, estão cheias de doutrinas de demônios, estão inchando, ramachei, estão inchando. O que é inchaço? Muita multiplicação, muita gente, amados, e pouco poder do Espírito. Porque o Espírito Santo não opera, amados, aleluias, na incredulidade. Como é que o Espírito Santo, xaramanai, vou terminar, queridos, aleluias, como é que o Espírito Santo vai operar, amados, na falta de conhecimento? Sendo que Deus manda conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo. Não tem como, amados, o Espírito Santo operar naquilo que você não conhece. Como é que você, amados, vai se arrepender se você não entende como o pecado é grave? Você tem que viver, amados, essa experiência. Pede a Deus, aleluias, para vocês viverem essa experiência. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra, amados. O Espírito Santo me tocou, amém? Desde já eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Deus abençoe poderosamente a sua vida.